Olá, eu sou Matheus Barbosa Fraga e vou estar falando um pouquinho sobre sistema de controle, mais especificamente sobre o tópico referente a curvas de resposta de um sistema. A ideia principal desse vídeo é estar explicando alguns comandos no software do MATLAB. Eu vou estar utilizando o MATLAB Online e estar executando um dos exemplos do, do livro da Engenharia de Controle Moderno do OGATA, a quinta edição. O exemplo que vai ser resolvido nesse vídeo é o exemplo 5.7. Então, o objetivo é obter a curva de resposta para uma entrada de grau unitário e também obter a curva de resposta referente a um sistema com entrada exponencial de menos t. O nosso sistema, por inspeção, a gente já pode determinar que ele é um sistema formado com base no modelo de espaço de estados, né? Então, aqui nós temos a matriz de estado A, aqui nós temos a matriz de estado B, aqui nós temos a matriz de estado C e a nossa matriz de estados D, nesse caso, será zero. Seria aqui. No MATLAB, acessando, quando a gente entra na janela de comando, a gente pode estar colocando um tempo, né? Esse comando aqui eu vou entrar com um tempo de 0 a 12 segundos, com amostras a cada 0,1 segundo. Então, a cada 0,1 segundo, eu vou calcular o valor da minha saída nesse instante de tempo. Então, vai de 0,1, 0,2, 0,3 até chegar a 12 segundos. Aqui é a minha matriz de estados A, que esses dados foram tirados da matriz de estados aqui, do modelo de espaço de estados. A matriz de estado B, a matriz de estado C e, como a gente tinha mencionado anteriormente, a matriz de estado D, que vai ser zero. O comando que a gente vai estar realizando, utilizando para determinar a curva de resposta é o comando step. Esse comando ele plota a resposta de um modelo de sistema dinâmico para uma entrada de grau unitário. Então, o que é um modelo de sistema dinâmico? O próprio modelo de espaço de estados é um modelo de sistema dinâmico, assim como a função de transferência também é um modelo de sistema dinâmico. A gente pode, se a gente acessar a página do MATLAB, nós temos uma lista dos mais variados tipos de modelos. O que a gente está mais habituado a trabalhar é o nosso TF aqui, né, que é função de transferência, e o SS, que é o modelo no espaço de estados. Então, o algoritmo, os comandos, aqui vão funcionar da seguinte forma. O plot vai ser para plotar t no eixo x, né, e y, que é a minha saída aqui, né, é a minha variável de interesse, que é a resposta do sistema para o nosso degrau unitário. O grid vai estar colocando as gradezinhas no gráfico. Aqui vai ser referente ao título do gráfico. Aqui vai ser o que vai estar escrito no eixo x. Vou estar escrevendo lá t de s, quer dizer que o x é a variável tempo e a unidade de segundos. E no eixo y vai estar escrito saída. Agora vamos partir lá para o MATLAB. Eu estou usando aqui o MATLAB Online e eu acabei criando um script. Esse é um exemplo bem básico, com comandos bem simples, porém eu criei um script para agilizar a resolução do exemplo, né? Então aqui nada mais é do que a transcrição daquilo que a gente já viu nos slides,
E agora eu vou estar colocando para rodar esse script. Então aqui, conforme a gente já tinha mencionado, a gente pode ver todos esses comandos sendo executados. Aqui, quando eu realizo o comando step, eu coloco aqui e coloco A, B, C e D, ele já entende, né, o MATLAB entende que esse A, B, C e D é referente às minhas matrizes de estado. Então, não é por coincidência que eu tenho exatamente essas letras dispostas aqui como input no meu comando step. Isso aqui já remete lá das matrizes de estado. Se a gente for analisar o gráfico, a gente pode observar que nós temos um tempo de acomodação para essa aplicação de aproximadamente 12 segundos. Né? E aqui a gente pode estar aumentando, por exemplo, o tempo. Vou colocar aqui 30 segundos e vamos rodar essa aplicação de novo. Então a gente observa que o tempo de acomodação até ele se estabilizar em torno de um ponto, né, que vai girar aqui mais ou menos em torno de 11.1, entre 11 e 12 segundos mais ou menos é o tempo de acomodação para essa curva de resposta. Então, agora, continuando com a nossa apresentação, nós vamos estar analisando o exemplo em que nós vamos estar executando a entrada com uma exponencial, que vai ser a exponencial de menos t. Né? O nosso sistema é o mesmo, então eu vou reescrever de novo lá, como eu vou criar um novo script para rodar essa curva de resposta. Então eu reescrevo de novo no meu novo script o tempo que eu vou estar rodando, minha matriz de estado A, minha matriz de estado B, minha matriz de estado C e D, assim como eu tinha feito no exemplo do degrau unitário. Então eu vou chamar a minha função de entrada como U. Tá? Então eu vou dizer que U é igual a exponencial de menos t, porque exponencial de menos t é o meu sinal de entrada e eu quero analisar a minha resposta em relação a essa entrada aqui, que é a exponencial de menos t. E eu vou estar chamando a minha variável de resposta, que antes no exemplo lá do degrau unitário era y, agora eu vou estar chamando de z. Então eu vou mandar plotar a minha variável independente, que é o tempo. Vou estar mandando plotar o meu sinal de entrada, que é o U. Esse tracinho aqui quer dizer como que vai ser feito a linha do gráfico, né, para T e U. Então aqui ele está dizendo que o gráfico T e U vai ser um gráfico de linha. E o gráfico T e Z, que é a minha variável independente, e a minha variável de resposta, Z, vai ser um gráfico de bolinhas, digamos assim. Vai ficar mais claro quando eu plotar o gráfico. Grid tem a mesma função que no exemplo anterior, que é colocar as gradezinhas no gráfico. O título é a resposta entrada exponencial. No eixo do X ali vai ter um subtítulo, tempo em segundos. No eixo dos Y, outro subtítulo, entrada exponencial e saída do sistema. E aqui o texto eu vou colocar na posição x 2,3 e na posição y 0,49 o texto entrada exponencial. E na posição 6.4 para x e 0.28 para y, eu vou escrever saída. Quando eu apresentar o gráfico vai ficar mais claro o porquê desse texto aqui. E aqui seria no eixo do x, na verdade vai ser onde tem a minha posição t, né? E esse aqui no eixo dos y, que na verdade a gente chamou de z, correto? E aqui também a mesma coisa, 6.4 para t e 0.28 para z, ok? Acessando aqui o MATLAB Online.
Então, vamos ver como ficou a nossa curva de resposta para esse nosso sistema, considerando a entrada exponencial de menos t. Então, essa curvinha aqui em vermelho é a nossa curva de resposta do sistema, enquanto essa curva em azul é a nossa curva de entrada, né? O nosso u aqui, exponencial de menos t. Então, esse entrada exponencial e saída, esse é aquele texto que a gente tinha comentado anteriormente. Texto saída e texto entrada exponencial. Esse aqui está aqui mais com a finalidade de dar nome a cada uma dessas curvas aqui. Então, se eu quero aproximar um pouco mais esse texto da azul para ficar mais intuitivo, então o que eu posso fazer? Vamos ver mais ou menos onde está esse 0,7 para x e 0,5 para y. Então vamos fazer isso. 0,7 para x e 0,5 para y. Boto para rodar de novo. A gente pode ver que o nosso entrada exponencial já ficou mais próximo da linha dele. Então vamos fazer a mesma coisa com o texto de saída para ficar um pouco mais intuitivo o nosso gráfico, né? Então vamos ver aqui. 3,5 e 0,25. Beleza. E aqui, o formato do gráfico aqui de bolinha está especificado aqui nessa linha. Quando eu mando plotar, eu digo como vai ser o gráfico da entrada, T e U traço, e o de saída, T e Z, a bolinha. E esse ficou o nosso formato. E a gente pode ver que ele está demorando aqui mais ou menos tempo de acomodação para essa resposta aqui, em torno de 8 segundos, mais ou menos 8,1 é o tempo de acomodação para a nossa resposta. Beleza? Por hoje era isso. Muito obrigado.